Bom, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Reis, né? Vamos ver mais alguns pontos aqui interessantes na história do rei Salomão. Aqui em 1 Reis 8:9 diz assim, ó, sobre a Arca da Aliança. Aquela mesma arca que Moisés fez lá no deserto, um lugar árido, né? Mas ele conseguiu fundir em ouro, para poder ter ouro bastante, né? Derretido, sendo que o ouro só funde a mais de 1000 graus, acho que é 1050 graus, para revestir a arca de ouro. Mas tudo bem, nós já vimos isso no outro vídeo. Na arca, diz aqui, ó, que nada havia, ó, não tinha nada na arca, senão, então tem uma exceção aqui, só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Então o rei Salomão, quando ele constrói o templo lá para Deus, né, o templo de Jerusalém, ele manda trazer a arca da aliança para deixar num lugar específico dentro do templo. E quando eles abrem essa tal arca da aliança, só tinha isso aqui, ó, 2 tábuas de pedra. Não tinha nada dentro da arca, tá? Inclusive a arca aqui é outra imagem esculpida, ó. Os evangélicos adoram falar que imagem é idolatria. Aqui, ó, tinha 2 querubins em cima da arca, cuja asa tocava uma do outro. Só que é curioso, pessoal, que quando a gente vai para o livro de Êxodo, aquele que nós já vimos aqui no vídeo, olha o que diz aqui, ó. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Aqui onde está a palavra testemunho é uma referência à Arca da Aliança, tá? Então o que eles querem dizer aqui? Eles querem dizer que Moisés mandou Arão pegar um vaso, colocar um pouquinho de maná desse vaso e colocar dentro da arca para guardar para gerações futuras saberem que aquilo é verdade, que tinha realmente Deus mandado maná do céu. Só que quando chega aqui em Reis, ó, só tinha as tábuas de pedra. Onde é que foi parar o vaso com maná? Alguém roubou? Meio estranho, né? Aqui em Números também tem outro objeto que estava na arca, que diz assim, ó, Números 17, 3, 4. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde ouvirei a voz. O que ele está dizendo basicamente aqui? Para colocar a vara de Arão dentro da arca. Eu não sei bem qual é a dimensão da arca, né? Mas eu acho meio estranho colocar uma vara dentro de uma arca, sendo que a vara é maior, né? Eu acho que teria que ser quebrada para isso. Mas o fato é que aqui em Números diz isso, e o autor de Hebreus confirma, né? Que ele diz assim, ó, que tinha um incensário de ouro lá no templo de Salomão, e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor. E em que estava? Em que estava onde? Dentro da arca. Um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Então dentro da arca era para ter esses 3 objetos: o vaso de ouro com maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. Mas aqui na época de Reis, quando o autor está escrevendo, ele fala que só tinha as tábuas da aliança. O que houve com aqueles outros objetos? É real? Será que existiram? Será que é uma narrativa posterior? Analisa aí e tirem suas conclusões, porque é muito curioso, né, que não tinha esses outros objetos, tá? E só mais uma curiosidade aqui, a arca também é um conceito que já é uma ressignificação de outros povos, tá, pessoal? Isso aqui, por exemplo, é uma arca de Anubis. Ela existe até hoje, está no museu, não sei se no Cairo, na Inglaterra, algum desses lugares aí. Mas era comum eles fazerem uma arca e colocarem um tipo de protetor em cima da arca. Aqui no caso é um chacal, né, dessa arca egípcia. E da arca dos hebreus eram 2 querubins, que também já vem de culturas anteriores, tá? Dos curubos. Curuve, algo assim. É uma palavra meio complicada de falar, mas enfim. Aí aqui em 1 Reis 8, versículo 11 e 12, eu só citei aqui para... Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu só citei para mostrar para quem não conhece, que diz assim, ó, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, que a glória do Senhor estava lá dentro do templo, por causa da nuvem. Aqui é Anã, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas, aqui Arafel em hebraico. Aí as pessoas pegam esse versículo aqui, pessoal, para dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de trevas, que ele habitava nas trevas, que o Deus de Jesus é luz, não sei o que. Aquela teoria do Jeová falso Deus. Mas aqui é um problema de tradução, pessoal, porque essa palavrinha aqui, Arafel, ela também é nuvem, que nem essa aqui, Anã. Só que Arafel, ela significa literalmente nuvens densas, ou seja, nuvens pesadas. Então quando Salomão faz o templo, a glória do Senhor enche o templo fica cheio de quê? De nuvens. Só que essas nuvens eram densas. Então ali o autor usa aquele termo, o termo Arafel, quer dizer que eram nuvens mais pesadas. Por isso que os sacerdotes não podiam ministrar. Então aqui não é trevas, entendeu? Não tem nada a ver com trevas, aqui é um erro de tradução. E as pessoas se baseiam nisso para criar uma teoria em cima, tá bom?
Aqui eu achei curioso esse versículo, que aliás é o capítulo 9 inteiro, mas aqui eu só isolei um versículo para mostrar para vocês. Ó. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. O que acontece aqui, pessoal? A Bíblia dá a entender que a construção do templo foi uma obra faraônica, gigantesca. Muitas pedras, muita madeira de acácia, muitos trabalhadores, enfim, eles conseguiram fazer uma obra magnífica. Mas a Bíblia menciona a todo momento essa casa do rei que ele fez, inclusive em homenagem à mulher dele, que era egípcia, filha do faraó. A Bíblia chega a dizer que ele fez até um pórtico igualzinho ao do templo de Salomão, ele fez na casa que ele fez para essa mulher egípcia que ele gostava. Então dá a impressão, quando a gente lê assim várias menções dessa casa do rei aqui no livro de Reis, que essa casa deveria ser um palácio tão majestoso quanto o templo. Porque se ele é mencionado até em grau de equivalência, quer dizer que era um palácio gigantesco, enorme, grande. É uma coisa bem faraônica, é o que a gente imagina, tipo um castelo de um rei. Só que tem um seguinte, pessoal, na arqueologia, a gente sabe ali em Israel hoje, que nós temos ali onde era o local do antigo templo, onde hoje está ali o Domo da Rocha, tem uma mesquita islâmica ali, etc e tal. Então tem vários vestígios arqueológicos, né, que provam que realmente, naquele local ali, onde hoje tem o Domo da Rocha, realmente é um local que tinha um templo magnífico, um templo relativamente grande, né? Inclusive ele é chamado Platô de Jerusalém, né? Que ele é enorme de grande, né? Gigantesco até. Só que a gente não tem nenhuma evidência arqueológica, pelo menos eu até dei uma pesquisada aqui, não achei nada, se alguém souber aí me corrija, sobre uma casa do rei tão faraônica ou tão grandiosa assim em Israel. Pelo menos eu nunca vi ninguém falar, ó, tá vendo aquele platô? É ali que ficava o Palácio Real, né? O Palácio de Salomão era um verdadeiro castelo, não sei o quê. Nós não temos. Então na Bíblia nós temos uma referência dupla, de um palácio e uma casa que ele faz ao mesmo tempo, e ambos igualmente colossais. Só que na vida real e na arqueologia, a gente só tem evidência do templo. Então será que realmente teve essa casa do rei? Ou será que isso aqui é só mais um floreio do autor? Então, achei meio curioso isso. Aqui também sobre essa mulher dele, que era egípcia, né? Tem esse versículo aqui que eu achei interessante, que fala assim, ó, porque Faraó, rei do Egito... É curioso, né, que a Bíblia, em alguns momentos, eles não falam o nome do faraó, né? Nem o faraó do Êxodo, nem aqui, então fica meio difícil você situar quando que passa a história. Lembrando que esse autor, ele usa aquele estilo literário que ele fala sempre assim, até os dias de hoje, dando a entender que ele está escrevendo muito tempo depois, até porque não é só a história de Salomão, ele escreve sobre a história de vários reis. Então dá a impressão que o autor, ele não sabe qual era o nome do faraó da época de Salomão. Então o faraó, rei do Egito, sumiu e tomou a Gezer, e a queimou no fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Olha que homem bonzinho, né? Ele mata toda uma população, né, cananeus, bota fogo em tudo na cidade só para dar como dote para filha dele, que ia se casar com o rei Salomão, ou já era casada, sei lá. Meio curioso, né, pessoal? Meio sanguinário tudo isso. Mas enfim, aí nós terminamos aqui com a rainha de Sabá, uma coisa muito interessante, né? Todo mundo conhece a história da famosa rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Então a gente está vendo aqui o que? Uma fortuna. Ela tinha muito ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e lhe disse tudo quanto tinha no seu coração. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Aí aqui a Bíblia informa o seguinte, ó: nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então a gente conclui que essa rainha de Sabá era uma mulher riquíssima, uma mulher poderosa, extremamente rica, para poder levar tanto ouro da região dela para o rei Salomão. Eu dei uma pesquisadinha aqui no mapa, ó, Sabá, acredita-se que seria aqui, ó. Apesar de estar aqui na Península Arábica, seria, na verdade, é considerado África, né? Por causa da etnia, do povo, tanto que ela é sempre retratada como uma mulher africana, a rainha de Sabá. E o que ponto que eu quero chegar com isso? É porque tem uma corrente da teologia, que o Marcos Feliciano é adepto, não sei nem se é teologia aquilo, né? Eu acho que é mais bobalogia, onde eles falam que a África é um continente pobre por causa daquela maldição de Noé, que amaldiçoou o seu neto Canaã, por isso que a África seria pobre, dando a entender que a África é um continente pobre, ou sempre foi um continente pobre. Então eu acho que as pessoas que defendem essa teologia, como o Marcos Feliciano, eles ignoram isso daqui, ó, que a própria Bíblia que ele usa embaixo do braço, que ele diz seguir, que ele pede dízimo em nome dela, engana os fiéis em nome dela, a própria Bíblia que ele usa diz aqui, ó, que na África tinha uma rainha tão rica, mas tão rica, que nunca ninguém levou tanto presente para o rei Salomão como essa rainha africana.
Ué, então ela escapou da maldição lá de Canaã? O que aconteceu aqui? Por que ela era rica se, segundo Marcos Feliciano, a África é pobre por causa da maldição de Canaã? Na verdade não, né, pessoal? Isso é uma bobagem sem tamanho, né? Uma coisa mística que não existe, porque a África já foi um continente extremamente rico. O que causou a pobreza da África foram outros fatores, desde guerras civis até a exploração europeia. Mas não tem nada a ver com maldição hereditária. Até porque, para quem não sabe, mais uma curiosidade aqui para vocês. Esse aqui é o Mansa Musa, é o homem mais rico do mundo. Deixa eu só ver se eu falei o nome dele certo aqui. É, Mansa Musa, o homem mais rico que já teve na história da humanidade, também era africano. Ele era muçulmano, e quando ele ia para Meca, ele foi uma vez para Meca fazer a famosa peregrinação a Meca, que era dos pilares do Islã, ele ia distribuindo ouro pelo caminho de tão rico que ele era. Até hoje ele é considerado o homem mais rico de toda a história da humanidade, mais até que Rockefeller, aqueles magnatas, os sheiks do petróleo, só para vocês terem uma ideia da fortuna dele. E também era da África. Aí eu perguntaria ao Marco Feliciano, cadê a maldição hereditária aqui, Marcos Feliciano? Porque isso aqui foi antes da exploração europeia. Será então que é uma maldição, hereditária? Ou será que é uma maldição cristã que deixou a África pobre? Analisem aí. E por fim, só mais um último versículo aqui do capítulo, né, do capítulo 10. Só mais um pouquinho de idolatria, né, porque Salomão mandou fazer 12 leões. Ó. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados, parecendo aqueles palácios egípcios. Você já viu aqueles palácios egípcios que tem leões dos dois lados? Então, no templo de Salomão também, ele colocou 12 leões, 6 de cada lado. E nunca se tinha feito uma obra semelhante em nenhum dos reinos. Imagina um evangélico nessa época. Imagina um crente conhecendo o templo de Salomão original. Se tivesse uma máquina do tempo, ele ia dar um piti, ia ter um infarto, um ataque cardíaco. É idolatria, amadinho. Meu pastor falou, meu pastor é ungido. Meu pastor é ungido do Senhor, isso aqui é idolatria. Me dá um martelo aí que eu vou quebrar esses leões aqui. Me dá um martelo. Eu acho que o crente ia quebrar desde das esculturas do templo até a Arca da Aliança. O crente ia quebrar tudinho, porque eles não conhecem a própria Bíblia que eles têm. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí, que vai estar ajudando. Quem é inscrito, ativa o sininho. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.